Conversando conosco gentilmente mais uma vez, Marco Antônio Costa. Marco, bom dia, querido. Seja bem-vindo mais uma vez, Marco. Bom dia, Pitoli. Consegue me ouvir bem? Perfeito. Bom dia a todos da bancada, doutor Olavo, doutor Walter. Tudo bem com vocês? Tudo certo, Marco. Bom dia, Marco. Te ouvindo perfeitamente aqui. Olha só, primeiro, Pitoli, queria te agradecer. Você é um monstro. A tua presença lá conosco ontem foi maravilhosa. A gente teve a oportunidade de tirar da garganta aquele grito que está entalado, né, que é o Fora Moraes. Foi uma manifestação gigantesca. A gente teve falas incríveis também do Silas Malafaia, do Gustavo Gayer, do Eduardo Bolsonaro, do presidente Bolsonaro, de todo mundo que estava no caminhão, Nicolas, todo mundo que estava lá no caminhão principal. E eu fiquei muito feliz também de ter a oportunidade de estar ao lado do Sebastião Coelho, do doutor Sebastião Coelho, do deputado Marcel Van Hatten, e de muita gente, o próprio Mero Marquesi, que foi perseguido, que estava no caminhão conosco, o doutor Dallagnol, Cristina Grêmio, quer dizer, muita gente em torno de uma bandeira que claramente ela é apartidária, uma bandeira que todos entenderam a dimensão, a importância, o peso e a necessidade, a premência da gente bater e continuar mantendo o calor das ruas, continuar mantendo as pessoas mobilizadas, porque precisa ser cirúrgico, precisa ir atrás dos deputados acuados que vão pressionar, por sua vez, também os senadores. Vereador ajuda a pressionar senador, prefeito ajuda a pressionar senador. Essa é uma briga de todo mundo. Eu acho que esse é o grande ponto agora. Tem que ser uma briga de todo mundo, não é partidária, tem que tirar tirano, criminoso do Supremo Tribunal Federal, colocar atrás das grades, fazer esse cara indenizar todo mundo que ele perseguiu, e o sistema vai fazer de tudo para se blindar. Enquanto a gente estava fazendo a manifestação, esses caras estavam num churrasco em Brasília. O Moraes e o Lula estavam num churrasco tirando sarro de nós. Então é importante a gente mostrar o poder da mobilização popular e não sair das ruas até que Alexandre de Moraes seja devidamente responsabilizado pelos crimes que cometeu. Tua avaliação, Marco, do evento, em especial do trio elétrico do Fio Diário. A gente recebeu aqui algumas manifestações da audiência, era muito importante te ouvir agora com relação ao que aconteceu, da maneira como você planejou e o que de fato aconteceu ali, Marco. A gente planejou o evento com as outras organizações. A Cibele do Nas Ruas ajudou, o Malafaia, inclusive eles estavam conosco. O próprio Nas Ruas virou e falou, o Tomé virou e falou, com todas as letras, falou: Marco, vocês vão fazer o caminhão de vocês, tudo bem se a gente continuar com o Malafaia organizando? Tudo bem, organizamos, distanciamos os caminhões para que um não atrapalhasse o outro, para que não tivesse nenhum tipo de problema. E o pessoal pegou uma fala do Bolsonaro e atribuiu a nós de maneira totalmente equivocada e indevida. Aliás, só para essa galerinha que gosta de falar que a gente está dividindo a direita, essa turma é a que mais tenta sabotar, dividir, criar intriga onde não tem, né? Criar intriga onde não tem absolutamente nada. Aliás, o Bolsonaro vai estar no Show da Manhã hoje, dando uma entrevista exclusiva para nós no canal do Fio Diário. Então, tem coisas, Pitoli, que essa turminha, zóio verde, tem uma turminha de delinquente que é tudo esquerdista infiltrado. Aparece uma mobilização lá, o cara já vira e fala: Marco Antônio quer voto, Marco Antônio quer isso, Marco Antônio quer atenção. Aí a minha mensagem é muito clara para esse pessoal idiota. E é idiota mesmo. A gente está numa ditadura. Ontem eu participei de um Space do Mário Naufal, estava a Bia Kicis, estava o Luiz Felipe de Olhães Bragança, estava o Marcel Van Hatten, estava o Monark, estava o Alan dos Santos. O que esses idiotas não entendem, ou eles entendem são puramente mau caráter, é que estamos numa ditadura. A pauta é mais importante do que qualquer picuinha que vocês possam querer tentar atribuir a alguém. Parem de atrapalhar a pauta. A pauta é soberana. É Fora Moraes pelo Brasil inteiro. Vocês não vão intimidar a gente. Esquece. Eu não entro para ficar respondendo maluco da rede. E eu entro no X toda hora. É importante frisar isso. Eu sempre falei no caminhão também. Eu uso o VPN. Aí tem lá os malucos do X ou do Instagram. Ai, que falta de educação. Falta de educação uma ova. Ninguém atrapalhou ninguém ali.
caminhão, mobilização de rua, manifestação popular, tem gritaria, tem barulho, e não foi o nosso barulho que atrapalhou o Bolsonaro. Né? Isso daí já foi esclarecido, inclusive para mim, em nível pessoal. Então, eu não gosto de perder tempo com criancice, com infantiloides e com pessoas que tentam tirar a importância e a relevância do momento que a gente vive hoje no país. Se a gente não se organizar contra o tirano e ficar esse bate-cabeça estúpido, tentando demover as pessoas, desmobilizar as pessoas, quem fala em dividir a direita já está querendo brincar, né, de vamos fazer política partidária aqui e acolá, e está esquecendo que tem um cara que está com a mão no pescoço do Brasil inteiro. E o nome e o sobrenome dele a gente sabe qual é, e a gente falou na Paulista, plenos pulmões, nesse sábado, dia 7 de setembro. Marco, Olavo tem uma pergunta para você, pois não, Olavo? Marco, resultado brilhante, o povo agregado, numa só voz, a direita numa só voz. Você acha, qual a sua opinião sobre a entrega do pedido que vai acontecer, o pedido de impeachment, hoje às 16 horas? Estou acompanhando, vou acompanhar junto com todos os deputados, senadores. Óbvio, eu não estou em Brasília, mas eu acho que é o começo de uma jornada, doutor, porque a gente não pode achar que as coisas vão se mexer com a rapidez que a gente quer. Mas a gente precisa estar preparado para, se houver, e vai ter, e a gente está vendo aqui várias janelas de oportunidade, para ganhar espaço no debate público, para ganhar espaço junto à opinião pública, nós teremos que estar preparados. Nós dependemos das lideranças políticas, de senadores, mas os senadores sofrem pressão de toda a base. Então a gente tem que encher o saco de toda a base. Nós temos que estar na base. Nós temos que ser a base. Nós temos que pressionar a inércia, a covardia, o medinho, o melindre de senador bundão, de senador covarde e também de senador corrupto que usa a covardia até com pretexto de tão sabujo, cínico e hipócrita que esses caras são. Então, nós temos como uma obrigação moral pressionar todo mundo, de todos os espectros aí que você pode imaginar ideológicos e de todos os entes da federação, não importa se é vereador. Os vereadores têm conexão direta com o senador, prefeito idem, deputado estadual também. Então, a gente tem que sim mobilizar todo mundo para conscientizá-los de que, sim, estamos numa guerra pela liberdade. E temos um vilão. O Alexandre de Moraes é o grande vilão. Ele e a quadrilha dele que estão instaladas no Supremo e no TSE. E a gente só vai parar a hora que esse pessoal começar a ser responsabilizado. E não pode ter medo de falar isso, porque essa é a verdade. Se a gente não falar a verdade, a gente fica brincando de eufemismo, aí você pode muito bem assumir qualquer coisa. Daqui a anos a gente pode resolver isso por meio de eleição. Mentira! A gente só vai conseguir resolver isso por meio de mobilização popular e muita pressão, com uma grande articulação da classe política e das nossas lideranças, que eu vejo que estão diuturnamente trabalhando para isso. Walter Nagelstein. Walter, Marco Antônio Costa está na tua escuta, Walter. Marco, primeiro que o Brasil é devedor de vocês, todos, né? E eu já cumprimentei o Pitoli pela voz dele lá. Eu tinha 14 anos, em 1984, quando houve uma das maiores mobilizações populares do Brasil, que foi o Diretas Já. Depois houve uma outra mobilização, que foi os Caras Pintadas. E eu estava falando antes aqui que nada acontece se não houvesse o povo não se aperceber. E o que vocês estão fazendo hoje aqui é esse serviço que é o mais importante, que é chamar a atenção, que é despertar as pessoas. Porque tem muita gente dormindo, tem muita gente que não está acordada. Na tradição judaica, Marco, tem um Havdalah, que a gente chama, que é no final do sábado. A gente acende a vela e depois de acender a vela tem que olhar para as unhas. E o propósito e o sentido disso é o seguinte, que Deus não dá um dom sem que a gente possa exercitá-lo, né? Então a gente tem que utilizar a visão para isso. E eu estou falando isso porque eu estou pensando o seguinte, e o que depois de ontem? Tu referiu aí uma coisa, me lembrou Shakespeare, né? Do monstro dos olhos verdes, que é a questão da inveja, da divisão que existe entre nós. Há pouco nós falamos aqui de quem são os nossos inimigos. O nosso inimigo está do lado de lá, é a esquerda, é o socialismo. Então a gente tem que parar de atacar, jogar fogo amigo para o nosso lado aqui,
Mas ontem fizemos uma grande demonstração. Agora a responsabilidade está no Senado. O que fazer no Senado? O que nós podemos fazer para que esses senadores, pelo menos, tranquem a pauta do Senado, para que se crie um impasse e para que eles façam o que é preciso ser feito, ou seja, exercitar o dom ou a prerrogativa que é deles, que é de fazer com que o Senado seja o corregedor do STF e dos abusos do Alexandre de Moraes. Walter, excelente ponto que você trouxe. Esse, na verdade, para mim é o grande ponto. A gente está num período eleitoral e eu tenho falado muito isso. Né? Meu sonho é olhar para os candidatos a vereador, a prefeito, que vão na rua pedir voto e questioná-los, arguí-los do seguinte: vocês têm coragem de denunciar ditador? Porque o cara que não tem coragem de denunciar ditador, de denunciar abusador, ele acaba servindo como uma espécie de cadelinha do sistema. E esse cara, cúmplice e cadelinha do sistema. E vai tirar proveito disso em algum momento, tá? Porque isso virou moeda de troca. Isso virou. O TSE sequestra a voz de vários senadores. Tem um senador que tem a voz sequestrada. É o Jorge Seife. Ele voltou a falar recentemente, mas ele, durante uns 6 meses aí, ele estava num pitch desse tamanho, baixou para ver se saía ou não saía o julgamento, e os caras enrolam o julgamento do senador propositalmente. Uma quadrilha isso daí é coisa de mafioso. Ó, fica quietinho aqui que a gente não te caça. Fica quietinho aqui, ó. Xadrez 4D. Xadrez 4D é uma ova. Tem que todo mundo falar e meter pressão. O Seife está falando agora, o Seife está denunciando, e eu vou falar mais. De novo, por isso que é um trabalho que a gente tem que fazer sair de baixo. Não é de cima para baixo, é de baixo para cima. Quem vai orientar os próximos rumos desse país é o povo, com pauta e com as lideranças articuladas nacionalmente. Então tem que ter uma similitude de imagem, tem que ter similitude, tem que ser cartazes parecidos com a pauta idêntica. A gente tem que ter uma transmissão para o mundo disso daí. E eu acho que nesse dia 7 foi o começo disso na Paulista. Você percebe? Não teve uma pessoa para que a gente entregou cartaz. A gente entregou 10% dos 300 mil cartazes que a gente tinha. Sabe por quê? Porque não tinha logística. Eu não tinha braço nem perna para sair entregando para 100, 200 voluntários. Não tenho. Eu não tenho equipe para isso. Eu tenho que lembrar, às vezes, as pessoas... Eu não tenho o dom da ubiquidade. Eu não consigo estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Eu, uma hora, entrei no meio da galera e comecei a distribuir bolos e bolos de cartaz, pedindo ajuda para as pessoas na rua que estavam passando lá. Todo mundo pegou o cartaz, todo mundo concorda com a pauta, todo mundo entende a relevância da pauta como sendo a pauta do momento necessária. Então, se não tiver esse trabalho da gente esquentar de baixo para cima a posição dos senadores, a gente pode ficar nesse marasmo institucional. A gente não pode deixar o marasmo voltar. A gente tem que ser proativo. Por isso que a gente está chamando para a manifestação no dia 29. Não sei como vai ser a manifestação. Pode ser diferente, pode ser uma manifestação itinerante. A gente vai descobrir ainda. Mas a gente não pode sair da rua para manter o calor e a temperatura. Em BH, vai ter o pichuleco gigante do Pacheco. Vai estar lá em BH. A gente mandou fazer, está indo para BH para a manifestação do dia 29. Então, tem muita coisa que precisa acontecer e a gente está conseguindo abrir em várias cidades essa percepção de que a gente precisa estar devidamente articulado com a classe política, então deputados, senadores, ajudando a gente a pegar cirurgicamente quais senadores não viraram ainda para o nosso lado e fazer pressão na base desses caras também. Marco, e que paz você traz dizendo que está tudo bem entre o Fio Diário, você, Adriles e o presidente Bolsonaro, que é o teu convidado de logo mais o Show da Manhã. Muito obrigado, viu, Marco, pela oportunidade, né, pelo teu trabalho. E saber que está tudo em paz me deixa também em paz aqui, Marcão. Acho que vocês vão ver no Show da Manhã. Quem quiser dar uma ligadinha lá daqui a pouco, o presidente vai estar com a gente. Mas não teve absolutamente nada de situação errada. Eu tive uma conversa grande de bastidor, inclusive, com o pessoal que falou com o presidente logo depois do ato. Ele achava que era algum tipo de carro político, de som, de campanha. Não tinha absolutamente nada a ver com o nosso carro de som. Ele não estava se referindo à manifestação do Fora Moraes, nem a nenhuma iniciativa Fora Moraes que foi iniciada por nós ou por qualquer outra pessoa. Então, estou muito tranquilo com relação a isso. Daqui a pouquinho a gente está ao vivo. Já vamos entrar agora direto no Show da Manhã. Pitoli, eu sempre falo isso, né? Pitoli, Walter, doutor aqui que estão com a gente. Obrigado, vocês são
realmente heróis. Eu admiro muito o trabalho de vocês e me inspiro no trabalho de vocês para continuar fazendo o nosso também. Você é um guerreiro, Marco. Dá um abraço no Adriles. Boa sorte na entrevista, Marcão. Valeu, um abraço, pessoal. Bom dia. Até a próxima, que espero que seja já em breve, hein, Marco? Se Deus quiser, se Deus quiser. Valeu. Um abraço. Marco Antônio Costa conversando conosco dentro da programação.